salve a todos. Salve. Graças a Deus, estamos todos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém. Estão vendo direitinho aqui? Não, você está na Está dando para ver, não? Você está na frente. Foi de propósito, né? Aqui dá para ler alguma coisa, né? Mas não dá para saber tudo aí que está aí, né? Quem viu antes, dá para dizer, mas se fosse ler agora, ia ler por metade. Então vamos aprender com isso. Aqui nos últimos dias, é o que vai acontecer com muitos líderes da Igreja Professa de Deus, que vão se colocar por permeio entre a mensagem e o mensageiro, para que a mensagem não chegue ao povo. Ela pode chegar por metade, mas ela tem que chegar inteira, completa. O Senhor Jesus Cristo, Ele chamou aqueles fariseus de hipócritas. Eles nem estavam aceitando a mensagem como ela era, bem como também não estavam permitindo que a mensagem chegasse ao povo. E nós temos que deixar que a palavra de Deus ela permaneça como ela é. E a mensagem de Deus ela tem que chegar ao povo da forma como Deus determina. Em Isaías 58, versículo 1, o Senhor diz: clama em alta voz, não te detenhas. Nada faça você parar com que a mensagem chegue ao povo. Clama em alta voz, é ordem para nós. E se tiver de anunciar pecado, faça isso em alta voz também. No capítulo 6 ainda de Isaías, lá no céu mesmo, o Pai disse: a quem enviaremos? Jesus diz: envia-me a mim. Jesus é o enviado com a mensagem do céu. E o mesmo Jesus Cristo disse: ide para nós agora. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. É nós agora que temos que pregar o Evangelho, a mensagem a ser anunciada. Israel foi escolhido como o povo de Deus, estabelecido por Deus, mas não cumpriu o seu propósito. E agora Jesus Cristo diz: agora vocês são meus discípulos, vocês vão e vão cumprir. A história ela se repetirá. O que aconteceu no passado é o que nós vamos ver acontecer. Agora o profeta Isaías, quando diz envia-me a mim, nós aqui devemos estar também prontos para ser enviados. Só que o Senhor diz: vai a este povo, mas eles não vão ver essa verdade, eles não vão escutar essa verdade. E agora o Senhor diz para os seus mensageiros: vocês vão e digam, mesmo que eles não escutem, que eles não vejam, mas você tem que ir. E agora a nossa missão é essa. Nós temos que cumprir com o nosso dever. Que as pessoas ouçam, que deixem de ouvir, que elas aceitem ou que elas rejeitem. Mas a nossa missão ela tem que ser cumprida. E daqui para frente muitos vão se colocar no meio entre você e a mensagem.
Mas o Senhor tem dito para os mensageiros: e tem dito, clame em alta voz. É o desejo de Deus que esses mensageiros que clamem em alta voz, os líderes, lá diz dirigentes, os dirigentes se unissem a eles. Mas infelizmente eles vão estar no meio para que a mensagem não chegue. E esses que estão atrapalhando a mensagem devem sair do meio, para que o povo enxergue ela como ela é. E nossa mensagem para esses últimos dias são as 3 mensagens angélicas: a do primeiro anjo, a do segundo anjo, a do terceiro anjo, e aquele outro anjo de Apocalipse 18 vai reforçar a mensagem do segundo, que é o que eu gostaria de estar enfatizando bastante nesse estudo, mas vai ficar para uma ênfase maior, uma continuidade do estudo. Quer dizer que o outro anjo, que eles chamam de quarto anjo, ele vai reforçar a mensagem do Reforça a mensagem do segundo. Lá no finzinho eu vou dar uma ênfase e depois nós vamos continuar. Não vai dar para falar tudo aqui, mas pelo menos o básico para a compreensão os irmãos vão entender, tenho certeza. Pelo menos eu vou procurar passar para os irmãos da melhor maneira possível, para que fique o mais claro possível, o mais transparente possível que possa fazer para chegar até vocês essa mensagem. Então, a segunda mensagem angélica e o outro anjo. Só que nós vamos começar como sempre nós começamos, exaltando a Jesus Cristo. A terra toda vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. E aquele outro anjo de Apocalipse 18, é o responsável para encher a terra da glória de Jesus Cristo. Sabe o que é essa glória? O caráter. O caráter de Jesus Cristo, com base nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caráter de Jesus Cristo. É com base nesses mandamentos que deve também ser formado o nosso caráter. E é através desses mensageiros que Deus tem dito: clame em alta voz e não te detenha. E através desses mensageiros, com um caráter. O que é caráter? Um conjunto de qualidades. Ou seja, os mensageiros com um conjunto de boas qualidades que Cristo tem, com base na lei de Deus, vão sair ao mundo pregando o Evangelho a toda criatura, dando testemunho vivido. É essa a glória com que a terra será cheia. A mensagem do terceiro anjo vai ser soada de tal forma, falada e vivida, que ninguém pode contrariá-la. Amém. Só lembrando aqui para os irmãos, lembro-me que esse estudo está em construção, né? Tem outros estudos nesse assunto, mas esse aí é novo nesse sentido. E lá no último slide eu lembro que nós colocamos que o outro anjo de Apocalipse 18, ele é em grande parte dada pela casa publicadora dos Adventistas 7 minutos, que contém a mensagem. Muitas pessoas se levantam aí dizendo que é o quarto anjo. Não, porque a denominação X se levantou porque ela é o quarto anjo. Não. Em grande parte, a mensagem, ou seja, do outro anjo, de Apocalipse 18, verso 1, é exatamente
as publicações da igreja que Deus estabeleceu para dar a mensagem. Infelizmente, a maioria das lideranças, porque são poucos os grandes homens que vão dar a mensagem, a maioria das lideranças, elas não vão dar a mensagem. Mas os livros estão aí. Os livros é para cada um que quiser obedecer e botar na prática. Os livros estão lá da casa editora. Não bota em prática porque não quiser. Não prega para o povo porque não quer. Mas se quiser, pode pregar porque é em grande parte a mensagem daquele outro anjo. Amém. Nós vamos parar aqui o primeiro slide. Meditar um pouco. Começando aqui pelo aprisco. Porque nós estamos aqui no aprisco. Cada igreja que congrega, ela está no aprisco. Vocês concordam ou não? O aprisco só é aqui onde nós estamos. Ou nós vamos fazer acepção de pessoas? Não, o sonho é por isso também. Então as igrejas onde o povo congrega estão buscando achar a Cristo e ter um conforto. Lá também é considerado aprisco? Sim. Eu considero que sim, também. A palavra diz que onde tem 2 ou 3, ali ele está. Exatamente. E onde tiver 2 ou 3, é um aprisco Cristo estando ou não? Claro que sim. Olha que maravilha. Nós não vamos fazer como é costume de alguns não congregar, como assim era nos dias de Paulo. Nós temos que congregar. Até mesmo porque antes que chegue as pragas sobre a terra, o Senhor diz: congregai-vos. E alguns estão... Congregar é mandamento, né? Mandamento. E alguns estão alimentando dentro do coração para ficar só em casa. Não ir aonde está com um grupo de irmãos buscar se fortalecer. Não, aonde tiver 2 ou 3 Cristo estando, mas ele não se esforça para botar o mandamento na prática. Nos dias de Paulo tinha gente assim. Em nossos dias não tenha dúvida que também tem, porque o que foi, na verdade é o que quer dizer. O que aconteceu, na verdade é o que está ou estará a acontecer. Aprisco, irmãos, é um curral. Se nós somos ovelhas e Cristo nos considerou assim, nós vamos aceitar o que Cristo disse. Portanto, ovelhas, ela se destina a um abrigo, e o nosso abrigo é Cristo. Mas nós queremos falar de forma literal para que os irmãos entendam bem claro. O abrigo de cada um de nós é o onipotente. É onde nós devemos estar. É Siló. É em quem nós devemos congregar. Sabe quem é Siló, né? Cristo. Irmão, eu tô com muita dificuldade para congregar. Quando eu tinha minha bicicleta, eu ia toda noite para a congregação hoje em dia. Peça outro para pedir um. Às vezes um pede, outra vez outro não está em casa. Essa noite minha filha pediu 2 vezes. Foi várias vezes que ela estava na dificuldade. E aí 2 atendeu, mas cancelaram. Eu não congreguei essa noite. É difícil. Mas Deus sabe a sua intenção e o esforço que você faz, né? Em primeiro lugar, a rua do lado de casa não está prestando, está lá arrumando. Bom, o curral, ele tem um objetivo e uma finalidade para nós que somos ovelhas. Alguns dizem: mas vocês não estão congregando aqui com a gente, como se o curral fosse lá onde eles estão. O curral é onde Cristo está. É onde o pastor das ovelhas
coloca ela para ficarem abrigados. E nós, quando estamos unidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, falando as mesmas coisas, dando o mesmo parecer, nós ficamos seguros porque estamos na palavra de Deus, estamos em Cristo. Amém. Porque a sua palavra estando em nós estamos seguros. Estamos abrigados. Então, um aprisco é o mesmo que curral. E o curral abriga a cada um de nós. E curral é a mesma coisa que redil, irmãos. Moniel, volte um pouquinho para ver se tem mais alguns textos antes desse aí. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? Ok. Vamos para o segundo, então. Redil. Nós vimos que é um curral para o abrigo das ovelhas. E curral é a mesma coisa que redil. E redil, só para ficar mais ainda claro, é curral para gado. Ah, mas gado? Quando fala gado, é só para vaca? Bom, a Bíblia chama também o povo de vaca, de Bazã, não falou não uma vez? Vaca de Bazã. Se você é vaca do Senhor, vamos brigar por isso. Não somos ovelhas? Sim. Mas o que é, na verdade, gado, já que nós vamos ver também? Curral para gado é a mesma coisa que curral para ovelha, curral para cavalo. Redil é um curral, é uma espécie de colocar os animais para se abrigar. Bom, é um rebanho de ovinos. Falando difícil, né? Ovinos. Ovelhas. É um rebanho de ovelhas. Ovelhas também é chamado de gado. Vocês acham que não? É um gado miúdo. Alguém diz assim, vocês são um bando de gado. Por que gado? Porque gado obedece o que o outro diz, é isso? E nós não temos que obedecer o que o Senhor diz, não? Nosso dever. Então tu pode estar sendo um gado. Não é um gado segundo o que pensam que tu é, mas o que Deus pensa de ti. Ele fala e tu obedece. Gado, para não ficar só em minhas palavras, o Google responde para não ficar nas minhas palavras. O gado é um conjunto de animais. Pode ser carneiros, pode ser cavalos, pode ser bois, pode ser cabrito. Tem um gado bom e um gado ruim. Vocês sabem que Deus vai separar os bodes do cabrito, não vai? Os bodes dos cabritos são gados. Um é a parte boa, o outro é a parte ruim. Que tipo de gado você é? O bom ou o ruim? Você é aquele que está escutando a palavra de Deus ou aquele que você não quer escutar? Se você não escuta, você é gado ruim. Se você escuta, você é gado bom. Se esforcem para não dormir, nós. Mas um deles só dorme desse, se não estiver interessado mesmo. Ovelhas, como nós já falamos, é um rebanho de ovelhas e de carneiros. Um rebanho de ovelhas e de carneiros.
conforme vocês estão vendo aí na foto. Vocês estão vendo uma ovelha, um carneiro e um borreguinho, como diz o povo, né? Filhotinho. É assim que são as famílias. Começou de Adão, Eva, a ovelhinha e o carneirinho, né? E mais o pequenininho, que foi o primeiro que tiveram, e aí veio o mundo inteiro agora, filhos de Adão e de Eva. Todos são chamados de ovelhas. Se bem que aqueles que não quiserem saber da palavra são os bodes. Para todos os efeitos, são gado. Essa parte deu para entender, né? Nós poderíamos entrar aqui em João capítulo 10. Vou falar mais algumas coisas sobre isso no decorrer do estudo, se for o caso. Mas o importante aqui é que a gente entenda o que é que nós somos. Quem é o nosso pastor? Se nós entendemos que é Jesus Cristo, e nós agora entendemos que nós somos essas ovelhas que Ele vai cuidar, e que nós temos um curral, e que esse curral, nós estamos falando aqui de igreja onde nós estamos congregando, mas nós temos um curral que nós devemos estar ainda mais atentos a observar, que é o próprio Cristo, que é o céu, que Ele quer nos levar de volta para o redil, de volta para a originalidade de como o homem foi feito. Se nós entendermos isso, meio caminho andado. E é o próximo slide. Pelo menos o Daniel não vai dormir, né? O que vos parece, irmãos? Se algum homem que é por Cristo considerado uma ovelha, um carneiro, conforme você entenda, tiver 100 ovelhas, ele faz a aplicação da parábola para que a gente entenda. Uma pessoa agora tem 100 ovelhas. Ele está dizendo agora, esse homem sou eu. Que foi ele que fez. Ele que pastoreia a gente. Ele é que é o pastor. Um homem tem 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas se desgarra. Elas estão unidas ali, mas uma delas sai fora. Aí alguém diz assim, mas nós podemos aplicar para as igrejas? Pode, mas tem uma aplicação mais interessante que eu quero aqui passar para os irmãos. Uma delas se desgarra. Porventura aquele homem que viu aquela ovelha desgarrada não irá pelos montes deixando as 99 em busca daquele que se desgarrou? O que Cristo está querendo dizer? É o seguinte, irmãos. Ele veio buscar a ovelha desgarrada, que é eu e você, que é a terra. As outras que ficou no redil, não é redil de terra não. É o redil lá dos céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem se desviou foi a terra. É essa a ovelha que Jesus Cristo, nosso pastor, veio buscar. E como nós somos moradores desta terra, pode-se aplicar também para cada um de nós como indivíduo, mas é aplicável para os mundos não caídos, que estão na sua originalidade ainda, só nós perdemos essa originalidade. Por isso que Deus se fez homem, para buscar o homem que havia se desviado, tinha cometido o pecado.
Por isso que ele deixou o céu e veio agora para a terra como homem para nos buscar. De que forma, irmãos? A ovelha precisa de um pastor. Ele veio morrer para que eu e você viva. Próximo aí. Se porventura agora ele acha a sua ovelha que havia se desgarrado, ele vai achar a terra inteira? Não, mas ele vai achar uma parte daqueles que aceitam. Esses representam aquela ovelha que se achará. As que agora permitiram que ele o achasse, agora ele vai levar de volta para a sua originalidade. E está prometido também levar para o céu. Para o redil. Amém. Glória a Deus. Nossa esperança. Em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que o prazer pelas 99 que se não desgarraram. Essas já estão seguras. Mas uma desgarrada foi encontrada e agora levada de volta para o seu redil. Amém. Nossa, essa desgarrada simboliza alguém que era e saiu e depois... Essa aplicação, nós vamos entender bem esmiuçadinho isso aí. Você está no curral. Está numa igreja. E você abandonou a fé. Sai daquela igreja, você é considerada uma ovelha desgarrada. Não tenha dúvida que é aplicável para isso. Mas a maior aplicação não é essa. Essa é apenas para nós compreender que Cristo verdadeiramente, a verdade, o céu, é o nosso verdadeiro redil. Você não pode se desviar da verdade. Ah, você saiu da igreja A e foi para a igreja B. Tu saiu do redil porque a igreja A era redil, mas a B não era. Fica um pouco assim meio complicado, né? Mas nós não vamos entrar nessa área, porque Deus não faz recepção de pessoas. Pode ser quem esteja na A ou na B, tem que estar de acordo com a verdade. Se tiver, você não desviou-se do redil. Agora, desviado do redil celeste, todos nós estamos. E Cristo agora veio buscar estes. E ele encontrando, ele encontra assim também lá no céu, o maior prazer ainda por essas ter sido encontrada, é a alegria grande. Próximo slide aí. Essa compreensão, irmã Cris, que você falou agora há pouco, os rabinos, os mestres lá de Israel, eles tinham essa compreensão, como os pastores hoje têm. Só que a amplitude do conhecimento sobre o assunto eles não têm. Eu estava falando aqui para a Rosa que os mundos não caídos significa as 99 que ficaram. Tudo bem. É? Isso. Agora o mundo caído que é esse, ele veio buscar essas pessoas que Muito bem. aqui se encontram. Deus amou o mundo. Quando ele diz amou o mundo, e ele diz assim, não ameis o mundo. O que ele quer dizer? Deus amou o mundo. Se ele amou o mundo, nós devemos amar o mundo, mas não no sentido do que muitos estão pensando. Ele diz que Amar as pessoas. amar o mundo, mas não o que tem no mundo, né? Exatamente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Assim também nós devemos amar as pessoas como ele amou.
Esse mundo foi a ovelhinha perdida, desgarrada. E é esse mundo, essa ovelhinha desgarrada, eu e você, que ele quer levar de volta. Os rabinos, os mestres de Israel, lá do passado, a história se repetindo hoje, compreendiam lá, compreendem hoje aqui, porque nem todos, nem sequer sabem que existem outros mundos. Não pregam? Aqueles rabinos compreendiam que a parábola de Cristo, ela se aplicava aos publicanos e pecadores. É como dizer assim, quem está na igreja nem é publicano e nem pecador. Um exemplo. Pecador é só aquele que não está na igreja do pastor, aqui da terra. Ah, saiu da igreja, é um pecador. Está lá na igreja, não, é um santo. Na igreja é pecador também. Se não seguir a risca, como está Não escrito, seguir do jeito que eles dizem. é pecador também. Pode. Mas tinha uma significação mais ampla, irmão, do que isso. E essa significação mais ampla, nós vamos ver aqui no próximo slide. Cristo representava, pela ovelha perdida, não somente o pecador individual, aquilo, a pergunta que você fez agora há pouco. Não somente o pecador individual, cada um de nós como ovelhas, mas o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado através de Eva e Adão. De Adão e Eva. Este mundo é apenas um átomo. Sabe o que é um átomo? Uma coisinha minúscula. Esse mundo que você vê, que é grande aos seus olhos, quando comparado com os mundos que Deus criou, que não caiu, é um minúsculo. É um átomozinho comparado com ele, com outros mundos. A mesma partícula de uma célula. Uma partículazinha. Então esse mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre que Deus preside. Ele é presidente do universo vasto, não só da Terra. A Terra é apenas uma partículazinha, tá, desse todo. Contudo, este pequeno mundo, este pequeno átomo, é essa pequena partícula que foi perdida, extraviada, chamada de ovelha. Está dando para entender? Daniel passa o próximo. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, só para confirmar, para não ficar nas nossas palavras, nem só nas palavras da irmã White, porque os adventistas sétimos dias crê no escrito da irmã White, nem todos, claro. A maioria crê. Mas, como tem alguns que não crê, nós vamos apresentar na Bíblia. Pelo menos na Bíblia, subentende que eles creem. E o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos, a terra é só um. Os mundos, algumas versões dizem universo, porque esse universo são chamados de mundos. A terra é um mundo e os que ficaram lá no céu, no redil, é chamado de outros mundos. São as ovelhas que não caíram
E este mundo é a ovelha que caiu e precisa agora ser levado de volta. Pela fé, diz o apóstolo Paulo, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É pela palavra de Deus que ocorreu a criação. Daquilo que não era aparente, do que se não via, tudo foi feito por Cristo, e sem Ele nada que foi feito se fez. Próximo aí. Cristo, o Filho de Deus, é apresentado como sendo o Criador. E nós já sabemos disso. Quantas vezes nós estudamos sobre isso? Existem alguns que insistem que Jesus Cristo não é o Criador. Não tem esses? Já viram isso? E como o verbo, ou a palavra ativa, vivificante. Quem está falando aqui é o Jones, pastor Jones, adventista do sétimo dia, lá do princípio. Mas alguns podem não acreditar em Jones. Não acredita nem em Ellen White. Se não acredita em Ellen White, dou até razão não crer no Jones. Mas o que Jones está falando está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo acabou de dizer que foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram feitas. João, eu citei aqui o texto, João 1, verso 3. Foi por intermédio de Cristo todas as coisas foram feitas, sem Ele nada que foi feito se fez. Ele é o Criador. Ninguém pode dizer que Ele não é o Filho de Deus. Mas também ninguém pode dizer que Ele não é o Criador. Por quê? Porque Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e o Verbo foi quem se fez homem. E ninguém pode dizer que Cristo não é o segundo Adão, o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo foi feito, o segundo é espírito vivificante. O que John está dizendo aqui está perfeitamente em conformidade com a Bíblia. Próximo slide aí. Esse texto aqui nós já estamos, só para os irmãos visualizar, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e que esse verbo que era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Próximo slide. A gente vai dando conta, passei para as cores. Não existe nada no universo, não tem nada no universo que Cristo não haja criado. Pense numa coisa aí. Pense numa coisa. Só uma. Pense numa que Cristo não criou. Mas aqui é outro pastor adventista que está falando, irmãos. Mas a Bíblia não diz isso também. Tudo foi criado por Ele, tudo. Lá em Colossenses, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele fez tudo no céu e sobre a terra também. Fez tudo quanto pode ser visto e tudo quanto não pode ser visto. Mas como assim? E não está lá em Colossenses, no verso 16? As visíveis e as invisíveis? Pastor Wagner estava errado? Certíssimo. E porque alguns, quando falam nesses homens, Wagner ou Jones, é como se estivesse falando
de Satanás. Assim como para a Igreja Católica, se falar de Lutero é como se estivesse falando do demônio. Os reformadores nunca são bem vistos, irmãos. Nunca. Os reformadores dessa última geração também não vão ser bem vistos, não. Vão ser tidos como um bando de demônio também. Falaram até de Cristo, tem os demônios. Ele só fala a verdade se estiver lá dentro da igreja. Se não ser na igreja, não é verdade. As coisas vão se repetir, né? A história se repete, né? Aqui só para confirmar o que nós falamos, Colossenses 1,16, viu? Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, seja aquelas que a gente vê, que são as visíveis, seja aquelas que a gente não vê, conforme disse o pastor Wagner, né? Aquilo que a gente não vê. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem criou o homem? Deus. Quem criou as nuvens? Deus. Quem criou os anjos? Deus. Não tem nada, você não vai achar nada que Deus não criou. E por intermédio de Cristo, o Verbo. A gente vê uma harmonia perfeita, né, irmão? Perfeito. Porque sempre na contagem humana a gente vai ver que um menino vai produzir alguma coisa lá muito Mais à frente. à frente, né? Deus não, Deus uniu já com o filho dele desde da eternidade na vista deles. A eternidade de Deus, né? Exatamente. E ele já foi um algo completo, uma fonte só. A mesma fonte já criando tudo. Nós vimos ali, falando ali, aquele pastor adventista, sobre o espírito vivificante, né? A palavra ativa. A palavra ativa e vivificante. Jones, ele volta a dizer o seguinte: Cristo, o Filho de Deus, é apresentado como sendo o Criador. E como o Verbo. Ele é apresentado como o Verbo e não está lá em João 1, verso 1, gente. E o que está escrito em Gênesis 1, verso 1 também? No princípio criou Deus. E quem era a palavra? Que era Deus. Quem era a palavra ativa? Quem era a palavra vivificante? O Filho de Deus é apresentado como Verbo, lá em João 1, verso 1, com a palavra ativa e vivificante. Mas eles fez ou não fez? Sim. Pois é, lá em Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 13, quem for ler lá vai encontrar lá um cavalo branco. Um cavalo branco. Se não quiser participar, é bom, viu? Um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele? Chama-se fiel e verdadeiro. Quem é esse fiel e verdadeiro para você? É Cristo. Então Cristo estava sentado em cima do cavalo. Ficou? Branco. O nome dele, pelo qual se chama, é o quê? Se você mesmo disse com a sua boca que ele é Cristo, então vamos dizer agora que John estava mentindo agora há pouco? O Wagner? O Ellen White? A Bíblia fala.
Cristo, o amado comandante das cortes celestiais, desceu de sua alta posição. Ele tinha uma alta posição, se esforça, irmãos, uma alta posição. Agora ele deixou essa posição lá. Depois dessa posição lá, depois essa glória que ele tinha lá com o Pai, para salvar o único mundo perdido. Olha para que foi que ele fez, o que ele teve que fazer para buscar a ovelha que havia se desgarrado. Morrer, irmãos. Deixou a sua posição de glória lá, velou essa glória por um tempo, para salvar a ovelha perdida. A única forma de salvar essa ovelha, o próprio Criador dessa ovelha teve que morrer no lugar dela. O Cordeiro de Deus teve que morrer pelas ovelhas. Aquele verbo que se fez carne no verso 1 de João capítulo 1, estava no mundo, lá no verso 10. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu, ainda hoje estão sem conhecer aquele que fez o mundo. Esqueceram-se de Deus, a Bíblia diz isso, por dias sem contas, né? Oxalá que nós lembremos desse Deus que nos fez nessa última geração. Oxalá, irmãos. Alguém pode pensar que é coisa de outras coisas aí. Mas Deus queira. E o que eu estou dizendo é Deus queira que nós lembremos do nosso Criador. Eu sou o bom pastor, diz ele. É como se ele dissesse, foi eu que morri por vocês. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez. Ele deu a vida dele para que eu tivesse vida. E vida em abundância. Aquele que dissera, eu dou a minha vida por vocês, e eu vou tomar ela de volta por vocês, conforme João 10:17. Aquele que disse essas palavras saiu da tumba para a vida que nele mesmo se encontrava. E alguns dizem assim, não, mas Jesus Cristo não é a vida, é só Deus o Pai. Está lá escrito em João 17, verso 3. E tu não leu João 17, verso 3 direito. Tu leu só a primeira parte do verso, mas tu não leu a segunda parte e nem entendeu. Ah, mas aí é Ellen White. Entre Ellen White e a Bíblia eu fico com a Bíblia. E qual é a diferença do que está aí do que está na Bíblia? Bora botar a prova. Por isso que muitos não estão mais acreditando no livro de Ellen White. Muitos adventistas, os outros não querem mesmo não. A gente tem que apresentar na Bíblia mesmo. É por isso que nós estamos apresentando aqui os escritos da irmã White, que serve para os adventistas do sétimo dia, e apresentando a Bíblia, que serve para os outros. Então, Cristo tinha vida em si mesmo? E se conferir lá em João 10:17, o que você vai encontrar lá? O que você acha que vai encontrar lá?
Ah, mas foi o Pai que deu. E daí? Não está escrito que ele tinha vida nele mesmo? E quem era a palavra vivificante? Não tinha vida nela mesmo, não, nessa palavra que saiu da boca de Deus? Na fonte de vida. A humanidade morrera, irmãos. Mas a divindade morreu? Olha como é isso importante nós entendermos. Posso usar isso? Por que é importante nós entender? Porque ele não deixou de ser Deus, irmãos. Se ele não deixou de ser Deus, ao se tornar homem, então quem morreu, já que a divindade não morre? Foi o homem. E o homem morrendo, Deus tem que morrer? Não, irmão, não estava assim no plano lá não. Ele tomou sobre a sua divindade a humanidade, mas essas duas naturezas, elas se uniram, mas ainda assim, elas tinham a sua individualidade. Como assim, irmão? Ora, se ele era divino, ele não era humano antes, ele era divino, isso não é individualidade, não? Ele tomou para si a humanidade e não deixou de ser Deus. A humanidade também não é individualidade, não? Se há uma individualidade que devia morrer, qual era? A divina ou a humana? É humano. Só humano vai morrer. Agora, como é isso? Não sei, irmão. É só você observa o que está escrito aí, ó. Comentário Bíblico, volume 5. Da de Ellen G. White também. Esse é o mistério da piedade. Nem eu, nem você sabe, e nem ninguém tampouco vai saber. Porque será assunto para a eternidade, até os anjos desejam saber desse tema. Lá sobre o sepulcro de José, rasgado, né? Cristo proclamou em triunfo. Olha a proclamação dele, qual foi? Olha. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida estava nele. Ele era a vida dos homens, como de todo ser. Eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, só poderiam ser ditas pela humanidade? Não, irmãos. Só poderia ser dita pela deidade. Mas os homens estão fazendo de Jesus Cristo totalmente homem. E fazem de Jesus Cristo a sua regra. Ou régua, né? Querem medir Jesus Cristo por si. Mas Jesus Cristo era Deus. Ele não deixou de ser Deus. Deus não morre. Quem morreu foi a humanidade. E só quem poderia dizer, eu sou a ressurreição e a vida, deveria ser a deidade. E portanto ele não deixou de ser Deus. Mesmo ele sendo homem, ele era Deus. O mistério da piedade está aí, eu não sei explicar e nem tu sabe, e nem ninguém sabe. Estou falando assim porque alguém na internet gosta de dar umas queimadinhas sem nem conhecer o assunto. E o desejado de todas as nações, página 483, diz: Jesus não é somente nosso pastor, Ele é também nosso eterno Pai. Ele que nos fez, somos dele pela criação e pela redenção.
portanto, Ele não é só pastor de nós. Ele é nosso Pai também. Ele não é só nosso irmão. Ele é nosso Pai. É verdade que Ele é o nosso irmão mais velho, mas também é verdade que Ele é quem nos criou. Eu não devo aceitar uma verdade dispensando outra. Eu tenho que falar isso com segurança, com convicção. Eu não posso me colocar entre a mensagem e o povo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus, mas nem todos ouvem toda a palavra de Deus. E Jesus disse o seguinte: toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só aquilo que a gente escolhe, não. Eu vou querer isso aqui. Por exemplo, nós temos uma mensagem de saúde. A mensagem de saúde especifica o que é melhor para nós. Não, mas eu quero comer isso aqui. Eu não quero isso. Eu quero só isso. Pois vai. A palavra de Deus tem gente que escolhe o que quer comer também. Mas é Deus que sabe o que é melhor para nós. E Jesus Cristo, Ele não é somente nosso pastor, não. Ele é também nosso Pai Celeste. E é Pai Eterno. Ele mesmo disse lá, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aqui não é só Ellen White, não, irmãos. A Bíblia. O menino nasceu. Quem é aquele menino? O menino que nasceria da virgem. Quem é aquela virgem que daria um filho ali, um menino chamado Jesus? O que diz o profeta Isaías? Seu nome será chamado Deus Forte, Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, a eternidade é filho dele, e nós somos o que dele. Quem sou eu comparado à eternidade? Alguém quer ser melhor do que a eternidade? Quer ser melhor do que o Pai da eternidade? Quer colocar o Pai da eternidade em igualdade com o ser humano pecador? Como membro da família humana, ele era mortal. Como ele nasceu de Maria, ele morreu. Mas o Filho de Deus, quem morreu foi o Filho do homem. O Filho de Maria que morreu. O Filho de Deus morre. Como homem ele era mortal, mas como Deus, que ele é, que ele era e que ele sempre será, ele era, foi e será o que? Sempre a fonte de vida para mim e para você. Amém. Próximo slide. Então nós devemos estar agora na incumbência de saber que o Senhor é Deus, que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Quando foi para ele dar os mandamentos, ele se identificou como Senhor Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te criou, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ele começa assim. Foi Ele que nos fez. É isso que nós devemos entender. É Ele o nosso Criador. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Foi Ele que nos fez. E não nós fizemos a nós mesmos, não. Somos povo seu, somos povo do Criador.
Nós devemos saber que Ele é Deus, que foi Ele que nos fez e que nós pertencemos a Ele. Somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Quiser viver, tem que comer do pasto de Cristo. A palavra dele. Próximo. Só Ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. Só Ele, o que criou o homem, podia salvar o homem. Somos ovelha dele. Somos ovelha do seu pasto. Mas não devemos esquecer que Ele é também o nosso Pai eterno, além de ser o nosso pastor. Nosso Criador é quem? Quem é que alguém vai querer duvidar de palavras tão claras como essa? Irmão, mas aí está nos livros de Ellen White. E daí, irmãos? Não está na Bíblia também? Esses livros aqui para nós, irmão, em grande parte, representa o anjo de Apocalipse 18. Pelo menos para mim, né, irmão? Que eu tenho essa convicção. Porque o texto está escrito. A nossa fé tem que ser pelo que está escrito. Não assim disse o Senhor. Se esse material aqui faz parte das publicações que nós devemos acreditar como fazendo parte, em grande parte de o anjo de Apocalipse 18, eu vou desacreditar. E essas mensagens vão vir com poder. E os que rejeitam vão cascar fora. Essa é a sacudidura que vai acontecer. Alguns eu não creio muito nessa coisa que a Ellen disse, não. Ninguém pode obrigar ninguém a crer em nada. Nem Deus não obriga ninguém a crer. Ele é o autor de nosso ser. Só tenho essa certeza de que Ele foi que fez o homem. Foi Ele que morreu no lugar do homem. Para morrer, ele teve que fazer homem como homem. Ele criou a estrutura humana. Todos esses órgãos que o ser humano tem. Coração batendo, o rim filtrando, o cérebro pensando. Tudo que o homem tem. Essa é a máquina que Deus fez e que Ele que criou essa estrutura. E tudo tem o seu objetivo. Todo órgão tem a sua função. Mas tudo age em favor do corpo. Se Jesus Cristo eu tenho agora como sendo o meu Criador, aquele que unicamente podia morrer por mim. Quando eu vou ler João 5,20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Está bem às portas. Ele já veio como homem, prometeu vir em espírito para nós, e agora ele quer vir para que todo olho agora veja o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E agora eu ainda vou duvidar do que está na Bíblia. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e que nos deu o entendimento para nós conhecermos aquele que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Que é o próximo slide. Isto é, o verdadeiro que nós estamos é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Pode ter textos mais claros que a Bíblia nos revela. Vai lá direto na Bíblia. E nós que aguardamos
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que a sua vinda está às portas. Qual o nosso procedimento ao levar a mensagem para o povo? Já que a mensagem do terceiro anjo, do primeiro, do segundo e do terceiro, e agora o outro anjo, colocando agora para dar força ao segundo, revelando a glória de Deus, inclusive, a terra inteira, para que ela seja cheia daquela glória daquele que criou os céus e a terra, o mais fonte das águas. Nós que aguardamos a vinda de Jesus Cristo, que é o esposo, devemos dizer ao povo: olha, esse aqui é o Deus de vocês. O meu Deus é o teu Deus. O teu Deus é o meu Deus. É esse que criou os céus, a terra e o mais fundo das águas. É esse a quem nós aguardamos. É isso que nós devemos dizer ao povo. Eis aqui, ó, o vosso Deus. Mas ali foi Ellen White que disse, né? A Bíblia também não diz, em Isaías. Isso aqui é para não ficar dúvida, irmão, nem para adventista, nem aquele que não é adventista. Para os que creem, independente de onde eles estejam. Aquele que já é vindo, que é o verdadeiro Deus, a quem nós aguardamos e a quem nós devemos falar para o povo aguardar, deve ser o mesmo, porque Isaías também diz: e naquele dia, quando ele vier, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Por isso nós devemos dizer, conforme o texto anterior, aqueles que esperam o esposo devem dizer para o povo: esse aqui é o Deus de vocês. É esse que vocês têm que aguardar, porque Isaías já diz isso. Este é o Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. É a Ele que vocês têm que aguardar. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação nós gozaremos e nos alegraremos, porque é só Ele, o Criador, podia ser o meu Salvador, e Ele agora veio para me levar. Amém? Amém. Glória a Deus. São os naturais e os estrangeiros. Os que nasceu em berço adventista, os que nasceram ali da linhagem de Israel, os estrangeiros, as outras igrejas, porque nós vamos ter que pregar. E as outras igrejas nós vamos dizer para elas do mesmo jeito: esse aqui é o Deus de vocês. Se vocês quiserem conhecer o Deus verdadeiro, é esse aqui. Porque certamente outros vão dizer: eu era pagão, mas ele era, mas nesse período ele vai estar com o povo de Deus. Eu era pagão, eu era de outra igreja, eu pertencia a outro povo, eu habitava em terras pagãs, mas vocês agora vieram me ensinar. Ensinaram vocês a eu achar a Jesus e acreditar nele como o único Deus verdadeiro. E vou agradecer, irmãos, por isso. Obrigado, irmãos, por ter me dado a oportunidade de achar Jesus e para me crer nele como Deus verdadeiro. Amém. Olha que tema. Nós estudamos isso aqui sobre esse ponto de ver muitas vezes, mas nunca
se transmite sempre da forma como você transmite um assunto, sempre vem diferente. Diferente entre, vamos dizer assim, acréscimo de luz. A luz é a mesma, Ela se renova. mas ela cresce, renova a cada dia. E esse Jesus Cristo a quem devemos pregar aos de outras igrejas, ele é um Deus verdadeiro. Por mais que a igreja, que se considere natural, não acredite, mas eu e você devemos acreditar, porque isso é fé. Se não for pela fé, não agrada a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Mas muitos não gostam de ouvir isso aí. Já acreditam que ele é Deus, que ele é. Né? Exatamente. Só que não vê o outro lado. Falar é fácil. Agora, provar que acredita nele é um negócio. Assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Esse Filho do Homem, por que é chamado de Senhor do sábado? Olha, irmãos, quem foi que criou todas as coisas? Tem alguma coisa que Jesus Cristo não tenha criado? E o sábado faz parte da criação, sim ou não? Sim. Sim. Então quem criou? Nem Ele criou o mesmo. homem. É ele mesmo. E se o Filho do Homem é Senhor também do sábado, é dele. Somos dele, fomos feitos no sexto dia. Houve o primeiro casamento na criação. São almas gêmeas, nasceram no mesmo dia. E se o Filho do Homem está dizendo que ele é Senhor do sábado e que fez o sábado para o homem, eu tenho que estar duvidando em alguma coisa. Ah, não, irmão, mas lá no verso, no capítulo 3, lá, está dizendo que, verso 2, por ali assim, está dizendo que o Senhor acabou a sua obra no dia 7º. Ele trabalhou no Senhor. Não está dizendo isso. Essa é a tua interpretação tua. A do Espírito não é assim. Porque 6 dias ele fez todas as coisas, não é assim que está escrito? Sim. Não, mas ele deixou de fazer o sábado. Então vamos lá, tem alguma coisa que precisa ajustar. Não tem nada no céu nem na terra que Cristo não tenha feito. O sábado teve sua origem quando os anjos de Deus rejubilavam. Juntos se alegravam. Então para lá, irmãos, quer dizer que o sábado ele já tinha lá no céu? Você tem dúvida? Lá no céu os mandamentos eram só 9? Também. Mas vale lá que o sábado foi dado ao homem ali na criação, para que ele agora observasse os outros criadores. Sim. Olha só, dúvida nós não podemos ter, não é verdade? Então o Filho do Homem, na verdade, é Senhor do sábado e nós precisamos compreender melhor isso. O sábado foi instituído para comemorar a obra da criação. Foi por isso que o sábado foi feito. E assim dirigir a mente dos homens para o Deus vivo e verdadeiro. Dirigir a mente para quem? Quem é o seu Deus verdadeiro? Então o sábado foi feito para dirigir a sua mente para o Deus verdadeiro, que é chamado de Filho do... Porque ele se fez. Ele é filho de Deus. Mas ele agora também, num novo sentido, agora passou a ser filho agora do homem. Mas filho de homem, ou seja, de Maria, com quem? Então ele continua sendo filho de Deus. Agora num novo sentido. Espero não ter feito confusão na cabeça de alguém. E assim, dirigir a sua mente dos homens para o Deus vivo e verdadeiro. Dirigir a mente do povo de Deus para Cristo. No 4º mandamento, Deus é revelado
como o Criador do céu e da terra. É no quarto mandamento que Deus é revelado. Por isso que na mensagem de Apocalipse, capítulo 14, no versículo 7, conteúdo da mensagem dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele. Quando diz adorai aquele, lembre, adorai a Cristo. Que fez os céus, a terra. E para você saber quem é o Deus verdadeiro, o que foi dado para nós saber quem é o Deus verdadeiro? Não é o sábado, não? Sim. Aquele que acredita ali na criação, mas tira o sábado, ele está acreditando no Deus verdadeiro mesmo. Tá, não. Pois é no quarto mandamento que Deus é revelado como o Criador dos céus e da terra, como Deus verdadeiro. E por isso ele se distingue de todos os outros, todos os falsos deuses. Como fazer para distinguir quem serve a Deus e quem não serve? Depois de ouvir a mensagem, que muitos não viram a mensagem, mas quando verem a mensagem eles vão ceder. Aqueles que é de Deus vão ceder, porque Deus tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas convém que ele vá lá e busque elas e traga. Amém. Não, mas esse pessoal que está nas outras igrejas tem que vir para essa organização. Não está falando de organização. Nesse caso aqui eu sou obrigado a citar um texto que Ellen White diz que Deus tem uma igreja na terra. Não é uma grande catedral, e nem é a igreja nacional, e nem são as denominações que existem na terra. Mas sim um povo que ama a Deus e guarda os seus. Como é que alguém diz que ama a Deus rejeitando o mandamento dele? Não, irmão, mas só rejeito um. Pois é, mas Tiago está dizendo, 2 versos 10. E o verso 11 ainda complementa. Aquele que diz que guarda os seus mandamentos, lá em 1 João 2, verso 4. Que ele diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. O Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Então, se falhou no ponto do sábado, é culpado nos outros também. O verso 11, aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Tu, porém, faz isso e rejeita esse, então tu é transgressão da lei do mesmo jeito. E a transgressão da lei de Deus é o quê? Pecado. Ele veio buscar o pecador arrependido. E foi aquele pecado que sabe que transgressão da lei de Deus é pecado e continua teimando, rebelando-se contra a lei de Deus. A mensagem, ela é dura mesmo, ela não é suave. A mensagem do terceiro anjo é realmente firme, ela é pesada para aqueles que não querem ouvir. Os ouvidos se tornam pesados mesmo. Mas é essa a mensagem que nós temos que dar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. E foi para a minha memória e para a tua memória a obra da criação, para nós lembrarmos, para poder focar no verdadeiro Deus. Foi para a memória a obra da criação que o 7º dia foi santificado. Quem santificou primeiro? O homem que foi criado, o Adão? Não, irmão. Está dizendo lá quem foi que santificou. Sabe? O Senhor manda nós, cada um de nós santificar o sábado. Lembra de ser de sábado para o santificar. Mas por que ele diz isso? Porque ele primeiro santificou. Por que ele manda descansar?
porque ele descansou. Mas ele estava cansado? Não. Mas ele deixou para nós lembrar mesmo. É para nós ter na memória sempre, enquanto vida durar, que o Deus Criador, Ele criou o homem, mas Ele criou o sábado por causa do homem, para que o homem se lembrasse sempre que o sábado era um dia de santificação, como também um dia de repouso para ele, para o homem. Isso nós devemos estar lembrando sempre. Então o sábado distingue o verdadeiro Deus dos outros deuses. As pessoas dizem assim, irmão, nós estamos em denominação diferente, mas o Deus é o mesmo. Parece direito, não parece? Há caminhos que para o homem parece direito, não parece? Mas no final, só parece. É morte. Porque quem transgredir qualquer um dos mandamentos é morte. Os filhos fazem a vontade dos pais. Quem é de Deus faz a vontade de Deus, quem é do diabo faz a vontade do diabo. Jesus, uma certa vez, vocês fazem a vontade do pai de vocês. Ah, somos filhos do mesmo pai. No meu não é o diabo. No seu eu tenho certeza que não é também. E todos que procuram buscar Deus em qualquer que seja as igrejas não querem o diabo como pai. Mas alguém nessa história vai sair mentindo. Alguém nessa história vai sair por mentiroso. Quem serve a Deus é de Deus, mas quem serve ao diabo, mesmo achando que é de Deus, é de diabo. O sábado foi instituído, irmão, para comemorar a obra da criação. Todo sábado, quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para adorar a Deus, nós temos que estar com a nossa memória ligada em Deus, lembrando da criação, lembrando que nós somos feitos por Deus e que Ele deu sábado por causa de nós e não agora o contrário. Assim vai dirigir a mente de cada um de nós como homens para o Deus vivo e verdadeiro, e não vamos esquecer mais que Cristo é esse verdadeiro Deus. Amém. Nós já estamos lá concluindo. Tem alguma música? Jogando? Vamos concluir com mais. Pode colocar mais um slide? Coloca mais à frente, vamos terminar com ele. Mais um, esse aqui eu já comentei, né? Esse aqui já está no finzinho do que a gente colocou. Mais um. Tá, vamos concluir esse aqui, viu? Mas é daí para frente que está a mensagem do segundo anjo. Amanhã pode continuar. Depois a gente continua, tá? Falar um pouquinho mais sobre os anjos, especificamente o segundo. A mensagem que vai ser dada uma repetida nela, juntando com a mensagem do segundo, que vai sair com grande poder, que vai sacudir a terra. Primeira mensagem, segunda e terceira, mas a segunda é de caiu Babilônia. Babilônia vai ser sacudida, as filhas de Babilônia vai ser sacudida. O verdadeiro Deus vai estar sendo enfatizado para eles. A terceira mensagem angélica vai dizer que se alguém adorar a besta ou a imagem da besta vai receber praga. É só mensagem pesada. E o outro anjo, que em grande parte são escritos das publicações,
da igreja. É por isso que ela vai ter que ir até o fim, conforme está escrito. Porque o remanescente precisa utilizar esses escritos para representar conforme está escrito. Ah, mas tu não é adventista. Quem pode declarar e decidir quem é ou quem não é? Ter nome no livro de igreja não significa dizer que é. Assim está escrito. Aquele que faz a vontade de Deus é que é de Deus. Não importa se está dentro ou está fora de alguma parede. A verdadeira ovelha que tem o sinal de Deus, ele não esquece de levar para onde ele prometeu levar. A ovelha desgarrada, elas vão ser levadas e todas elas vão ser assinaladas, porque até mesmo porque elas têm um sinal que se discerne se é ou se não é dele, de Deus. Ah, mas é só os judeus que acreditam no sábado. Não, é só os judeus. Ah, é só os adventistas. Não é só os adventistas. Não. Aqueles que estão em todas as igrejas ouviram a voz do Senhor. E aqueles que ouvirem a sua voz seguirão o seu pastor, porque conhecem a sua voz. E a sua voz é a palavra de Deus. Portanto, todos esses que tiverem assinalados por Deus, tiver o seu sinal na testa ou na mão direita, né? Porque aqui na verdade na testa, que é a nossa consciência, mas nós vamos preservar o sábado que Deus deixou também para nós descansar, santificando Ele. Deus, Ele planejou que fosse observado esse sétimo dia ao longo do tempo, como um concerto perpétuo. E esse concerto que foi feito perpétuo por cada um de nós, considerando o nosso pastor, e nós, como ovelhas, iremos estar com o sinal que certamente nos levará para a eternidade, para o redil de volta para casa. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Cantar ali. Vai dar lá mesmo? Deixa eu mostrar ao vivo. Com mais um louvor aqui para a honra do nosso Criador, né? 99 ovelhas. 99 ovelhas há seguras no curral, mas uma longe se afastou do aprisco pastoral. Erra nos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. Com tantas outro bom pastor não te contentarás. A errante é minha, replicou, pertence-me a fugaz. Vou ao deserto procurar a ovelha que ouço em dor balar, a ovelha que ouço em dor balar. Nenhum remido imaginou quão negra a escuridão, quão fundas águas que passou trazendo salvação. E quando foi para socorrer, a errante estava a perecer, a errante estava a perecer. Por toda a estrada de onde vem, que sangue enxergo ali. Busquei a ovelha com dolor, o sangue meu verti. Ferido vejo a tua mão,
Angústia encheu meu coração, angústia encheu meu coração. Vem da montanha a exclamação, é a voz do bom pastor. Rezou em notas triunfais o salmo vencedor. E os anjos cantam lá no céu, a errante já voltou a Deus, a errante já voltou a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus.